Fala, gente! Estou chegando aí com mais um episódio dos Pergaminhos Digitais. Hoje o Gilberto ganhou uma folga, estou eu aqui sozinho, para falar com vocês, fazer uma espécie de um guia de leitura de um dos roteiristas e artistas de quadrinhos que eu mais admiro, que é o argentino Héctor Germán Oesterheld. Tá? Vocês vão ver, eu comentar um pouquinho aqui da vida e da obra dele. É, tem coisas fantásticas na produção desse artista, tá bem? A motivação desse vídeo é a publicação aí no finzinho do ano passado dessa obra aqui, o Ernie Pike, que o Oesterheld assina junto com o Hugo Pratt. Esse volume reúne todas as histórias, tá? Desenhadas pelo Hugo Pratt. O personagem tem muitas outras histórias desenhadas por outros artistas, certo? O Hugo Pratt acho que também merecerá em breve um vídeo nesse modelo aqui do que temos dele publicado no Brasil. Mas, para fazer uma introdução, acho que os quadrinhos argentinos estão num momento muito bom por aqui. Tem muitas editoras publicando ou anunciando material de artistas argentinos. Então, além da Figura, a gente tem a Comic Zone, a Zarabatana, a TAI Editora, a Lawrence, a Trem Fantasma, que já anunciou algumas coisas, e o próprio catálogo da Martins Fontes. Então, o material é bem vasto, assim, no momento de quadrinhos argentinos no Brasil. Cara, só para entenderem que personagem é esse aqui, Ernie Pike, é um correspondente de guerra, tá? Criado aí por Westerheld e Hugo Pratt, e que tem um olhar sobre a guerra, saindo um pouco dessa dicotomia dos bons e dos maus. Todos estão ali perecendo frente a esse grande inimigo que é a guerra, que é a violência, que é essa ação desumanizante. Né? Então ele acompanha muitas histórias. O Ernie Pike é esse correspondente, então eventualmente na maioria das histórias, ele apenas narra, ele conta algumas histórias. O que é bem característico de muitos personagens do Westerheld, é esse personagem que narra histórias. Tá? Esse volume aqui contém 34 histórias, é um calhamaço, tá? Publicadas entre 1957 e 1961, originalmente. Ok? Então, são histórias de amor, histórias de amizade, de heroísmo, dramas ligados aqui às realidades da guerra. Nesse volume, basicamente, a maior parte, quase todas as histórias se passam na Segunda Guerra Mundial. O Hugo Pratt depois vai ficar muito conhecido, muito famoso. A principal série dele é Corto Maltese. Tá? Eu adoro Ernie Pike, eu já tinha lido algumas histórias antes da publicação desse volume aqui, certo? Um exemplo dessa coisa humanizante dos personagens de guerra, tem uma cena que uma menina quer testar, né? Acontece toda uma situação lá para ela testar se um soldado nazista pode ter ações boas. Então ela vai jogar a boneca dela no rio e vai pedir para ele salvá-la e ver o que acontece. Esse olhar assim do Westerheld sobre a realidade vai aparecer aqui em várias obras que eu vou mostrar, tá bem? Para quem curtiu muito, quem já leu, quem vai ler, só a título de curiosidade, tem uma outra obra, uma história do Ernie Pike que já foi publicada no Brasil, na coletânea Fierro, que a Zarabatana lançou 2 volumes ali, 2011 e tal, nos anos seguintes, e desenhada pelo Juan Jiménez. Então, uma história mais... Juan Jiménez é o autor da Casta dos Metabarões, o artista da Casta dos Metabarões, e é um dos caras que faleceu na Argentina no início da pandemia do coronavírus. Né? Então, aqui a gente tem um artista muito importante dos quadrinhos que, lamentavelmente, nos deixou durante a pandemia. Bom, mas esse vídeo, então, é sobre a vida e a obra do Ester. Eu acho que é importante saber algumas coisas dele. Tá? Ele vai criar muitos personagens, é um dos grandes autores das chamadas historietas argentinas. Ele começa a trabalhar para a editora Abril, ele cria seus primeiros personagens, ele vai escrever livros infantis, a Martins Fontes também publicou algum livro dele. Tá? Depois ele vai ter a própria editora Fronteira, onde ele cria algumas das mais incríveis e famosas séries
dos quadrinhos argentinos, que vai à falência. Ele vai trabalhar depois e publicar na Editorial Columba, na Record, enfim, várias editoras argentinas. E a história de vida dele também é bastante trágica, né? Ele era um militante político de esquerda durante o momento ali da ditadura militar argentina, e ele, suas 4 filhas, genros, desaparecem, são sequestrados e desaparecem na ditadura militar. Tá? Ele vai ser sequestrado pelos militares em 1977, né? Provavelmente assassinado em 1978. Seu corpo nunca foi encontrado, como diversas outras figuras e pessoas desaparecidas na ditadura militar argentina. Valeria a pena, a partir daqui, a galera também dar uma olhada, dar uma estudada aí na história latino-americana, né? Algumas coisas vão aparecer aqui para ilustrar algumas partes da vida dele. Eu conheço, o primeiro material que eu li desse autor é em 2008, quando a Conrad publica no Brasil a biografia em quadrinhos do Che Guevara, escrita por ele, desenhada pelo Alberto e pelo Henrique Breccia, tá bem? Então é uma história muito bacana. Ainda se encontra hoje aí no Mercado Livre e tal, por preços um pouco exorbitantes, mas ainda é possível de encontrar esse material. Cara, essa obra vai ser lançada 3 meses após a morte de Che Guevara na Bolívia, tá? Então vai ser um grande sucesso, logo a venda vai ser proibida, a editora vai ser invadida, os originais e o estoque na época vão ser destruídas. Depois, no início dos anos 70, ela é então de 68, no início dos anos 70, vai ser proibida. Na Argentina, muitas pessoas vão destruir os seus volumes que guardam em casa, aquela coisa que a gente conhece um pouco desses sistemas políticos repressores. Tá? Em 2011, a Martins Fontes publica o Eternauta. Aqui a gente tem, então, um clássico dos quadrinhos argentinos, um dos ícones, tá? Esse grande volume de 350 páginas que compila, que organiza essa série, que foi publicada durante 2 anos numa das revistas que o Oesterheld queria na Argentina, a Hora Zero, né? De setembro de 57 a setembro de 59, a galera acompanha a publicação dessa história, que basicamente é uma baita de uma ficção científica, que começa com uma neve misteriosa que começa a cair em Buenos Aires, que as pessoas morrem ao ter contato com aquela neve. O personagem central aqui, junto com a sua família e com alguns amigos, sobrevive ao primeiro momento. Eles estavam jogando truco na casa dele, né, e sobrevivem a esse momento. E vão lá confeccionar roupas, né, para poder sair, organizar roupas para poder sair. Daqui a pouco você descobre que é uma invasão alienígena que está ocorrendo, e aí uma grande união da humanidade contra esse invasor, uma grande obra que tem aí o herói coletivo aparecendo. Os desenhos são do Francisco Solano Lopes, tá? E tem algumas passagens clássicas, assim, a Batalha no Campo do River, né? Essa publicação aqui na horizontal, e é incrível. Eu, na época, depois de ler a biografia do Che e o Eternauta, me apaixonei pelas obras do Oesterheld, né? Fui procurar e aí resolvi, cara, vou procurar coisas desse escritor, seja aqui no Brasil, né, ou materiais argentinos que também não são de tão difícil acesso assim de se procurar. Primeiramente, descobri que ele já havia sido publicado no Brasil na revista Scorpio, que a VEC publicou ali, a edição número 1 data de 1979, então, iniciozinho dos anos 80, a VEC publicou 12 edições da Scorpio, que é uma revista clássica também dos quadrinhos argentinos, onde o Oesterheld escreveu na fase final da sua vida. Tá? As últimas obras dele ali na segunda metade dos anos 70 vão ser publicadas aqui. Então, nessas edições, tem histórias do Louco Sexton, que é um faroeste, o Necrodamus, aqui é uma história mais de magia, demônios e tal, e o Atami, onde o personagem principal é um indígena, certo? Quem ainda gostar do
dessas obras do Esther Hell e quiser buscar, a Scorpio publicou 12 edições, se não me engano, da série regular, um almanaque especial e um volume maior com muitos clássicos argentinos. Quem está acompanhando, por exemplo, Álvar Maior, que a Lorentz está publicando, a gente encontra aqui as histórias. Na sequência, fui buscar material estrangeiro, e aí, gente, aí muita coisa, né? Muita coisa. Porto Alegre tem uma livraria, Carne Corrientes, especializada em livros em espanhol, então muito material eu encontrei lá. Primeiramente, o Eternauta 2, a continuação, a segunda parte, tá? Que foi publicada na Scorpio Argentina, e que, segundo consta, o Esther termina de escrever o roteiro já na clandestinidade, já perseguido aí pelos militares e logo depois vai ser sequestrado, certo? E a história continua sendo publicada mesmo após o desaparecimento dele. O Solano Lopes, o desenhista, acaba fugindo para a Espanha, né? E os leitores ali não sabiam, né? Não sabe como são esses momentos repressivos também. E ainda numa época as informações eram muito difíceis, o acesso às informações eram muito difíceis. Mas consegui a edição argentina aqui do Eternauta, segunda parte. Depois, a Martins Fontes também publicou no Brasil, esse aqui é algum de novo, publicou no Brasil o Eternauta 2. Aqui é uma história um pouco bem de acordo assim, com o momento militante do Esther, né? É um futuro pós-apocalíptico, a invasão também, precisam salvar ali uma sociedade mais autoritária, mais repressora, a invasão alienígena, é uma bela obra. Cara, e aí, pesquisando, o cara vai descobrindo assim, né? Ele tinha publicado, no final da década de 60, uma releitura também do Eternauta. Aqui está a edição das edições Colijo, Argentina, com Alberto Breccia, que começou a sair em fascículos semanais na revista Gente, uma espécie de caras ali do país. Cara, e aí não colou, assim, não era a história para aquele público, certo? Já está aqui, mas no final dos anos 60, já estamos aí muito presente no contexto de Guerra Fria e tudo mais, é uma história que sai próxima, então, a publicação também do Che, né? Ali da publicação do mesmo período, a arte do Alberto Breccia, mais estilizada, né? Bastante diferente da arte do Solano Lopes no Eternauta, na versão original. A história acaba sendo encerrada às pressas, acaba tendo um final, mas é encerrada às pressas, não... A reclamação, a desculpa foi por causa da arte e tal, mas, né, uma diferença já que aparece aqui, por exemplo, os alienígenas, se no Eternauta há uma grande união mundial para enfrentá-los, cara, que é uma resistência latino-americana, os países ricos fizeram acordo com os alienígenas para eles não serem, enfim, sofrerem os dilemas aí da invasão e entregam, por exemplo, a América do Sul como território disponível para ser ocupado pelos invasores, certo? Então, aqui a gente tem já uma visão com outros elementos. Cara, essa edição aqui é bem legal, não tem só o Eternauta, tem outras histórias, tem histórias do Ernie Pike desenhadas pelo Breccia, certo? Então, olha aí, uma boa sugestão para a figura, para o pessoal também trazer essas histórias. E, enfim, é uma edição bacana. Descobri, consegui também uma edição que eu gosto muito, essa edição comemorativa, ok? Que traz as páginas, reconstitui assim, as páginas originais da série publicada ali por 2 anos. Então, aqui vem com as publicidades, a cada semana vinha um resuminho, isso aqui tudo, algumas coisas foram tiradas, evidentemente, depois na organização do livro, para dar uma maior fluidez na leitura. Tem lá a publicidade da penúltima história, né, anunciando o final do Eternauta, que se concluirá na próxima edição e tal. Eu gosto bastante dessa edição. Ela é de 2012, tá? Tem aqui um episódio extra, coisas legais.
O Eternauta, cara, pesquisem, sim, vão também a influência desse personagem. Depois ele continua, né, outros autores, também com o Solano Lopes, fazem algumas outras obras, certo? Desse personagem incrível. Ele é um viajante aí do tempo que aparece ali na sequência dessa invasão alienígena que eu citei. Cara, e aí vamos seguindo, né? Outros materiais. Já tinha lá um Sargento Kirk, um Ernie Pike. Sargento Kirk é outro personagem criado pelo Esterheld e pelo Hugo Pratt, um western. E aí já vai se percebendo a questão do escritor, né? Ele é um sargento que deserta do exército norte-americano depois de um massacre indígena e vai vivenciar outras aventuras. Então, isso é 1953, quando o Westerlo inicia essa série. Cara, então a gente já consegue analisar bastante. Como o Brasil tem um bom público para faroestes ainda, né? Vide o sucesso de sempre de Tex, quem sabe não é uma das obras aí também para serem resgatadas pelas editoras. E aí vai, gente, Rolo, Marciano Adotivo, a primeira parceria dele com o Solano Lopes, certo? Que também trabalha com invasões alienígenas. E eu acho que é isso aí, tem mais algumas republicações, né? Da Fierro, clássico. Tem mais. Depois, quando ele trabalha na Columba, editorial Columba, ele vai publicar aí, por exemplo, na revista chamada Fantasia, alguns personagens também. Aqui é Cabul de Bengala, com os desenhos do Altuna, tá? Aí já uma coloração meio estranha já para a nossa época, assim, já onde as cores Roland o Corsário, que é uma aventura marítima com a arte do Garcia Lopes, conhecido aí também dos cómics norte-americanos, certo? Aqui um personagem de aventuras marítimas e de piratas, etc. Então eu fui atrás, né? Fui buscar, procurar, conseguir ler algumas obras desse artista que me motivava muito, tanto pela escrita, muito humanizante dos seus personagens, tá? E pela própria história de vida dele, muito marcante no contexto das violências que a América Latina sofre, né, no período aí das ditaduras militares. Bom, recentemente, o Brasil, então, consegue ganha aí algumas publicações do Esterheld, de vários artistas argentinos, então que me deixou bastante contente, me deixou bastante feliz. Iniciei em 2018 com Mort Cinder, que a figura publica. Né? Aqui é um antiquário, que aí sempre tem esses personagens personagens diferenciados, assim, que aparecem para pessoas comuns, digamos assim, e vão contando história. Então aqui é um antiquário que conhece e tem a presença desse personagem misterioso, Mort Cinder, que tem aí uma presença em várias épocas temporais. Né? Então, esse antiquário, eventualmente, tem lá um pequeno objeto, e aí, desse objeto, busca-se, o Mort Cinder conta aí uma história em tempos passados que ele teria vivenciado. Aqui tem uma história que eu gosto bastante, que é bem interessante, uma versão aí para a Torre de Babel. Tá? Aqui é do Breccia também, tá? Então a gente pode acompanhar uma belíssima edição aí publicada pela editora Figura. 2019 vai sair aquela edição que eu mostrei ali, o Eternauta, né, a versão de 1969. A Comic Zone publica então essa edição aqui, que eu já dei aquela comentada, que foi cancelada, né, foi concluída às pressas, uma belíssima edição. E 2020 sai Sherlock Time, pela Comic Zone também. Também é um personagem muito interessante, porque o cara vai alugar uma casa lá que ninguém queria alugar e descobre, com a ajuda dessa outra personagem aqui, o Sherlock Time, que tem uma nave espacial no topo da casa e vive-se aí várias aventuras também de ficção científica. Também com a parceria do Breccia nos desenhos. Algumas páginas são
na horizontal, porque algumas revistas, a Hora Cero, por exemplo, era neste formato, né, nessa posição. Então, é uma edição bem bacana também. E aí, finalmente, voltamos ao início desse vídeo, que é o Ernie Pike, que sai pela figura no finzinho do ano passado. Finaleira mesmo de dezembro sai essa edição. Então, gente, eu quis tentar nesse vídeo fazer aí uma rápida amostragem das obras do Esterheld que a gente tem acesso publicadas no Brasil, algum material argentino que eu tenho aqui também. É um roteirista, cara, que muito me agrada. Gosto muito das obras dele. Eu vou dizer que de quadrinhos de guerra, eu acho que Ernie Pike certamente é um dos melhores, pensando aí no mundo inteiro, em publicações no mundo inteiro, certamente é um dos melhores, tá bem? Gente, encerro aqui. Quero só mostrar, então, deixa eu ver onde é que está aquela ediçãozinha que eu mostrei aqui do Sargento Kirk. No início dos anos 80, acontece a campanha, né, na Argentina, onde está o Esterheld. Aqui está uma das ilustrações com muitos dos personagens dele, certo? Que, enfim, a busca pelo corpo das pessoas desaparecidas na ditadura militar argentina, que continua até hoje, né? É um país que mantém aí uma relação de ainda reparar injustiças e atrocidades cometidas durante a sua ditadura. Então, essa campanha aqui, essa imagem é do início dos anos 80, tá? Nessa perspectiva de um grande artista, um grande roteirista, que vale a pena conhecer. Quem se sentir motivado, eu acho que as melhores portas de entrada são a versão do Eternauta original, ali é publicada pela Martins Fontes, e o Ernie Pike. Acho que são de todos esses materiais, são os dois que eu mais gosto. Assim. Mort Cinder é muito bom também. Então, vale a pena. E a biografia do Che também, evidentemente, é muito boa. Ficam aí essas sugestões, tá bom, galera? Foi esse vídeo. Baita material do Esterheld. Acompanhe nosso canal, siga os Pergaminhos Digitais. No próximo vídeo, o Gilberto já está aí de volta, a gente debatendo alguns quadrinhos, algumas leituras nossas, tá bom? Siga o canal, curta o vídeo e um grande abraço a todos e todas.